Nanette Blitzkone é judia, nascida na Holanda e sobrevivente do Holocausto que matou milhares de judeus. Ela foi vítima de um dos períodos mais cruéis da história mundial, conhecido também como a Segunda Guerra. Olá, eu sou a Ali Vieira e no vídeo de hoje eu quero falar pra você quem foi Nanette Blitzkone. Uma sobrevivente do Holocausto que hoje vive no Brasil. Nanette nasceu em 6 de abril de 1929, na Holanda. Sua família é toda de origem judia, o seu pai, o seu irmão e a sua mãe. O seu pai, ele trabalhava em Amsterdã, no Banco de Amsterdã. Em 1940, a Holanda ela foi ocupada pelo exército alemão e os nazistas começaram a perseguir os judeus. Começou toda a perseguição. No começo de outubro de 1941, os judeus eles eram obrigados a frequentar escolas separadas das outras pessoas, e foi nessa época que a Nanette conheceu a Anne Frank, que as duas estudaram junto no Liceu Judaico. Em setembro de 1943, a família de Nanette ela é levada para um campo de transição, onde todos os judeus eram levados, e de lá eles eram escolhidos para que campo de concentração seriam destinados, né? Em 15 de fevereiro de 1944, a família de Nanette ela é deportada para Bergen-Belsen, um campo de concentração. No final de novembro do mesmo ano, o pai de Nanette ele faleceu. E no início de novembro de 1944, o irmão e a mãe de Nanette eles são transferidos desse campo de concentração, então ela acaba ficando sozinha. Tempo depois, o seu irmão ele também morre em um campo de concentração e a sua mãe é transferida para uma mina de sal para poder fazer trabalho escravos. Em 1945, a mãe de Nanette também faleceu em uma viagem de trem com destino à Suécia. Em janeiro de 1945, a Nanette ela é transferida para um lado do campo de Bergen-Belsen, que tinha uma divisória, que de um lado tinha um campo pequeno para as mulheres e do outro tinha um campo grande para as mulheres. Ela ficou de um lado e dessa cerca ela avistou Anne Frank, que aí foi tipo um reencontro que elas tiveram. Ela não sabe nem como reconhecer Anne Frank, né? Mas ela conseguiu reconhecer e acenar de longe, mas não foi possível um contato mais próximo. Um mês depois, em fevereiro, essa cerca é retirada e acaba ali em Bergen-Belsen acaba se tornando um único campo de concentração, onde a Anne Frank e a Nanette elas se reencontram. A Nanette foi atrás da Anne Frank, elas se reencontram, e é um reencontro que ela conta que foi uma coisa muito emocionante. Elas não sabem como elas se reconheceram, porque elas estavam muito debilitadas. Quando a guerra acabou em 1945, muitas pessoas foram resgatadas e levadas para hospitais psiquiátricos. A Nanette foi uma dessas pessoas. Ela foi para esse hospital para poder se recuperar de todos os traumas, de tudo que ela viveu e também reaprender a viver. Um fato interessante que eu vou falar para vocês é que assim que os judeus eles foram encontrados pelos soldados ali nos campos de concentração, os soldados viram aquelas pessoas muito debilitadas, pessoas com fome, e resolveram dar comida para essas pessoas. Nesse ato de dar comida para essas pessoas, que há muitos anos não tinham uma refeição digna, elas acabaram exagerando e morrendo. E aí foi por isso que eles mandaram muitas pessoas para hospitais psiquiátricos, para elas reaprenderem a comer, muitas vezes a falar. A Nanette foi uma dessas pessoas. Ela ficou lá por 3 anos, se recuperando de todos os traumas e se recuperando também da doença tifo que ela tinha contraído. A doença tifo é uma doença bacteriana, é a mesma doença que matou Anne Frank, e eu acredito que milhares de judeus, dito que muitos outros judeus morreram por causa dessa doença, por causa das situações precárias das vidas, do modo que eles viviam, né, que eles eram sujeitados a viver sem condições de vida humana. Era uma coisa assim muito horrorosa, os relatos contados, né, que a gente vê. A doença tifo é uma doença bacteriana que ela é passada através de hospedeiros de ratos e outros animais. Então, assim, devido à falta de higiene extrema que eles tinham, muitas pessoas contraíram essa doença e não tiveram um tratamento adequado e acabaram morrendo. É a mesma doença que matou Anne Frank e milhares de judeus. Assim que ela se recuperou completamente, ela foi morar na Inglaterra, onde ela conheceu seu atual marido, John Cone. No finalzinho da década de 1950, eles se casaram e foram morar
e vieram morar no Brasil, em São Paulo, onde ela educou seus filhos juntamente com seu marido John. Desde 1999, ela iniciou um projeto onde ela dá entrevistas e conta relatos da Segunda Guerra, de tudo que ela viveu, para poder honrar a memória de todos aqueles que sofreram de alguma forma, perderam suas vidas na Segunda Guerra. Em 2015, ela escreveu um livro, esse aqui. Ele é chamado Eu Sobrevivi ao Holocausto. Esse livro é simplesmente incrível, eu indico para vocês. Se você mora perto, quer ele emprestado, eu posso emprestar. É um livro que, assim, ela conta os relatos de tudo que ela viveu durante a Segunda Guerra. O meu resumo foi mais para informar vocês quem ela é e tal, mas sobre a vida dela, tudo que ela viveu, tá nesse livro aqui. Eu acredito que esse livro, ele sensibiliza a gente de uma forma que é importante o ser humano ter esse lado. O que a gente pode fazer hoje para poder ajudar a honrar a memória dessas pessoas? É ter conhecimento da história. Hoje, existem pessoas que não acreditam que o Holocausto aconteceu, e isso é muito marcante para pessoas que viveram aquela época, ter suas histórias desacreditadas. E a gente conhecendo a história, tomando conhecimento e se sensibilizando com a história de Nanette e de outras, de Anne Frank, de sobreviventes, das pessoas que não sobreviveram, de alguma forma a gente está ajudando que isso não aconteça novamente. É de extrema necessidade que a gente passe essas histórias para gerações. É uma história que realmente aconteceu e as pessoas, muitas delas, não acreditam. Atualmente, a Nanette ela continua morando no Brasil, em São Paulo, junto com seu marido. Ela tem 91 anos e ela ainda dá entrevista, dá palestras. Eu não achei muita coisa, mas tem muitas entrevistas delas, muita entrevista dela aqui no YouTube. Tem um documentário também que eu acho muito interessante vocês pesquisarem e saber. Aqui eu dei um pequeno resumo. Eu não tenho propriedades para falar de tudo que ela passou. Então eu acredito que vai ser melhor se vocês procurarem documentários que estão muito interessantes. Foi um vídeo rápido, não dei muito detalhe da vida dela, de tudo que aconteceu, porque não se tem muita informação sobre os filhos, sobre tudo isso, e é o que foi contado, até porque naquela época era muito difícil registrar tudo, tudo que acontecia, então não tem muitas fotos, e é isso. Eu recomendo para vocês esse livro do Holocausto, Eu Sobrevivi ao Holocausto, de Nanette, e recomendo para quem ainda não acredita que o Holocausto aconteceu, eu recomendo este livro, Negação. Tem o filme dele, já foi feito um filme, só que eu não consegui achar ele dublado, eu só achei ele legendado. Ele é bem interessante e ele tá no YouTube, não consegui achar em outro site, Netflix, essas coisas, mas tem aqui no YouTube, se você conseguir baixar na internet também, vai ser de bom proveito vocês assistirem. Eu quero terminar esse vídeo falando uma frase que eu li no livro dela, nesse aqui, que marcou bastante pra mim e eu queria repassar pra vocês. Eu vou ler. Espero que todos os jovens e todas as pessoas possam desfrutar de uma vida feliz, sempre exercitando a tolerância e o respeito ao outro. Nessa fala a gente já consegue ver o medo dela, sabe? E o que ela quer passar para as futuras gerações. Eu acho super importante a gente poder pregar isso agora e passar para outras gerações. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like para poder me ajudar, se achou esse vídeo interessante. Eu quero trazer outras pessoas aqui também, outros temas, outras pessoas desse mesmo tema que viveram. É muito interessante, a gente sempre fala sobre Anne Frank, é mais conhecida, e acaba não reconhecendo Nanette, né, que é uma pessoa importante para a conscientização das pessoas hoje em dia. É uma sobrevivente e atualmente ela mora no Brasil, é uma coisa muito bacana isso, a gente ter alguém para poder contar. Então, eu sempre digo essa frase de todas as histórias que eu leio do Holocausto. Infelizmente, é uma história verdadeira e felizmente ela foi registrada para que a gente possa se conscientizar. É isso, muito obrigada.